Muito bem. Muito obrigado, Heber, pela recepção aí. Um bom dia a todos, 9h01. Bom dia. Vejo aqui o Thomas, o Lauro, Paulo Andrade, bom dia. Valmir, seja bem-vindo novamente. Fala, Fábio, tudo bem? Simone também está aí se conectando. Legal. Carlos Eugênio, só vejo a foto de fundo ali da netinha dele. É muito bom ver vocês, muito bom. Obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção. Temos aqui 16 conectados até o momento. Estou aqui no telefone com a Júlia. Ela está me dizendo aqui. O que ela está me dizendo? Acho que vai ser melhor fazer. Ok. A Júlia deve se conectar. Ela está se conectando agora pelo celular porque deu algum problema no vídeo do PC dela. Oi, Ronaldo. Tudo bem, Loyola? Bom te ver também. Bom dia. Vamos ver. Roberto está aí também, né, Roberto? Como é que você está? Bom dia. Fala, Carlos Eugênio. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia. A Júlia está se conectando, ela está me dizendo aqui. Estamos online agora. E ela, já conectando-se, ela me pediu para começar já no primeiro momento, com a fala, com comentários sobre o desafio dela de liderar no Mercado Livre a plataforma de marketplace, como diretora. Então, nós vamos inverter hoje, nós vamos fazer justamente uma ação direta, aproveitando a disponibilidade, pessoal, da agenda da Júlia. Só aguardando ela se conectar. O time está aqui hoje para apoiar, a Stephanie está aí, a Karina está ali, tudo bem? O Weber. Bom dia. Tudo bem, gente? Beleza, obrigado aí pelo apoio. A Júlia se conectou. Ei, Júlia, deu certo agora com a máquina? Deu certo, mil desculpas. Bom dia a todos. Eu tive Imagina. Bom dia. Bom dia. Que bom ter você aqui e que bom ter aí os nossos participantes. À medida que o tempo vai passando, as pessoas também vão se conectando, mas para não atrasarmos em função do seu horário, minha preocupação é com você, Júlia, eu sei que você tem um compromisso na sequência e você, dentro das 2 horas que nós teremos, nós estamos dando a primeira hora total preferência para a sua participação. Tá? Ei, João Pedro, bom dia, né? Nosso parceiro aí no projeto de pesquisa com as startups na América Latina. Bom dia, seja bem-vindo também. Muito bem. Eu acho que eu dei bom dia para todo mundo que está aí. Bom, agora as pessoas vão entrando e agora mas eu não vou tomar mais tempo seu, Júlia. 9h04, eu gostaria de dizer a todos vocês, mais uma vez, que é uma satisfação ter todos aqui e apresentar a Júlia, que é a nossa convidada de hoje, né? Contando uma rápida história, conheci a Júlia há poucos meses atrás, numa gravação que nós fizemos, né, Júlia, sobre empresas resilientes, e o caso especificamente Mercado Livre. E conversando com Júlia, que contextualizou sobre os desafios da diretoria que ela ocupa, a diretoria de Marketplace, me impressionou, confesso para vocês, a velocidade de crescimento, os desafios que o Mercado Livre vem enfrentando e está enfrentando neste processo de pandemia, mas principalmente a capacidade de se reinventar e de se adequar a essa nova realidade. Com um volume que ela vai citar números e vai contar um pouco da história, volumes muito significativos em tão pouco espaço de tempo, tanto em movimentação, operação, novos clientes, e eu acho que tem tudo a ver para esse grupo aqui. Como eu disse a você, Júlia, aqui são todos CEOs, C-levels, proprietários de empresas que fazem parte desse think tank, ou desta comunidade, que estabeleceu para este ano encontros nossos eram todos presenciais, mas em função da circunstância nós estamos fazendo encontros fracionados de apenas 2 horas para discutir o pano de fundo. Liderança, gestão de pessoas, gestão de entregas de resultado, a garantia da execução do compliance,
nós estamos em nossas casas, não tenho outra garantia que não seja o meu ato, o meu comportamento, né? Imagino que o Mercado Livre também tem um código de conduta, uma carta de convivência e etc. E todos esses desafios, né, Júlia, estão pautados na liderança desse mundo digital. Então, o pano de fundo deste ano tem sido discutir a liderança nesse mundo digital. E, especificamente neste encontro, a gente quer ouvir de você, além de uma contextualização do que é o Mercado Livre da história, particularmente, e aí eu deixo vocês muito à vontade, a Júlia já me disse que não vai usar nenhuma apresentação, é um bate-papo muito aberto, muito transparente, para tirar dúvidas. Se vier alguma pergunta, a gente brinca, Júlia, perguntas a gente sabe que teremos, não necessariamente respostas, ou porque a gente não sabe ou porque não pode dar. Entendeu? Tentar dar todas. Fique à vontade, dentro da sua política de compliance e de integridade, de poder comentar conosco aquilo que você acha e que é possível você comentar, aquilo que é estratégico ou sigiloso. Não tem nenhum inconveniente, somos todos aqui jogadores do mesmo time, tá? Nesse sentido. Tá? Então, sem mais delongas, nossa abordagem hoje transitará sobre esse olhar e as perguntas, além de curiosas, né, sobre o Mercado Livre, Júlia, serão nesse aspecto. Para a minha equipe de apoio, algum comentário a mais? Estou me esquecendo de algo para passar para a Júlia? Júlia, bom dia. Aproveitando esse ensejo do professor Fábio, eu só quero validar com você se você nos permite seguir com gravação. Você está vendo aqui que no nosso iconezinho, né, a gente está gravando, isso nos ajuda com registros e também para que depois a gente possa compartilhar só com os nossos participantes aqui da comunidade, se isso é tranquilo para você. Podemos? Claro, sem problemas. Tá ótimo. Obrigado, agradeço. Muito bem lembrado, Heber. Obrigado pelo cuidado, pelo zelo. Isso nos ajuda muito também a criar o nosso registro desse conhecimento, desse aprendizado. Júlia, se tiver algum inconveniente, fala assim, gente, desliga aí que eu vou falar uma coisa que não pode gravar, a gente desliga a qualquer momento. A palavra é sua, muitíssimo obrigado, e a palavra é de todos. Vamos começar com esse grande debate. Obrigado. Legal. Obrigada pelo convite, é sempre uma honra, um prazer participar dos eventos de vocês. Sou grande admiradora da Fundação Dom Cabral. É prazer estar participando aqui com vocês também e conhecê-los. Bom, falar um pouco sobre Mercado Livre, né? O Mercado Livre é uma empresa que todo mundo conhece a marca, mas muitas vezes as pessoas não conhecem um pouco da magnitude ou um pouco dos negócios que estão envolvidos dentro dessa empresa, né? Acho que vale até dar um pouco de pano de fundo do mercado online, para a gente saber onde que o Mercado Livre está inserido. Então, o mercado online no Brasil tem uma penetração, antes da pandemia, tinha uma penetração de aproximadamente 6% da venda total do varejo, né? Vinha ganhando participação ao longo dos anos. Quando a gente olha para mercados mais maduros, como Estados Unidos, China, Coreia, Inglaterra, a participação do e-commerce é muito maior do que 6%. Né? Antes da pandemia, os Estados Unidos, por exemplo, tinham uma penetração por volta de 20%. Então, o Brasil tinha, de fato, tem, né, na verdade, um grande caminho ainda de crescimento, de migração de consumo, mudança de comportamento do varejo físico para o varejo online. Com a pandemia, o que aconteceu foi que, a partir do momento que todas as lojas, né, físicas praticamente ficaram fechadas, o que a gente viu foi uma mudança drástica de comportamento e repentina. A penetração de e-commerce saiu de 6% para aproximadamente 12% do percentual do varejo do Brasil. Então, apesar de ser um período muito difícil que a gente está vivendo para toda a economia e para todos os negócios físicos, para o online isso foi realmente, isso tem sido, né, um momento muito disruptivo, né, uma antecipação muito forte de alguns anos de evolução do e-commerce do Brasil, foram trazidos para esse momento. E com o Mercado Livre não seria diferente, né? O Mercado Livre hoje é líder de e-commerce, já há muitos anos, líder do e-commerce no Brasil. A gente teve um crescimento, para vocês terem uma ideia, a gente fechou, né, o Q2 com 5 bi de dólar de faturamento, né, de GMV, de valor transacionado, através da plataforma. Foi um crescimento de 87%
versus o ano passado em receita líquida em moeda local. Então, realmente foi um crescimento para uma empresa que já tem uma base muito madura, madura dentro de um contexto de 6% de penetração, mas assim, uma base já muito grande de vendas. Para vocês terem uma ideia, a gente alcançou 52 milhões de usuários únicos por mês, utilizando a plataforma, né? 11 milhões de vendedores dentro da plataforma, a gente chegou a 289 milhões de produtos anunciados, né? Um crescimento só de produtos anunciados de 26%, e essa mudança de comportamento também acelerou, também impulsionou a utilização da internet do e-commerce através de celulares. A gente bateu quase 70% de penetração de devices mobile nesse período na nossa venda online. Então, realmente uma mudança muito forte. Quando a gente fala de novos usuários começando a comprar online, a gente viu só no Mercado Livre 5 milhões de novos usuários comprando online nesse período. E os usuários anteriores, né, que a gente já tinha dentro da nossa base, aumentando muito a recorrência de compra. Então, por todos os aspectos que a gente olha, é uma mudança de comportamento do consumidor muito forte, né, de antecipação dessa digitalização de muitos consumidores ou da antecipação do comportamento de consumo online para muitos desses consumidores. A gente viu muita gente, inclusive, experimentando comprar categorias novas online, né? Supermercado é uma delas, né? Apesar dos supermercados terem continuado abertos, a gente, inclusive, antecipou o nosso lançamento da navegação de um supermercado online exatamente para poder atender essa demanda, né? A busca de produtos aumentou muito. E eu posso dar mais detalhes depois, mas realmente isso fez muita diferença e trouxe muitos novos usuários, enfim. Falando ainda um pouco de Mercado Livre, só para poder dar um contexto do que é a empresa, né? A empresa é uma empresa que ela é formada por vários ecossistemas, ela tem 21 anos, ela sempre foi um grande marketplace, né? Quando esse conceito ele ainda nem era muito... Ele não era muito discutido, mas é como o Mercado Livre nasceu. Como uma plataforma de leilões e onde compradores e vendedores se encontravam para poder vender e comprar produtos, né? Aos poucos, para poder melhorar a experiência de compra, garantir segurança para todos os lados, o Mercado Livre foi criando novos produtos que se tornaram grandes unidades de negócio. Então, para garantir toda a segurança de meios de pagamento, foi criado o Mercado Pago, que é a nossa plataforma, a nossa fintech, né? A nossa plataforma que iniciou a missão dela como uma plataforma para transacionar financeiramente as compras e vendas, né? Então, dando muita segurança para vendedores e compradores sobre o dinheiro, né? Não tendo que as pessoas terem que se conectar e depositar ou entregar o dinheiro pessoalmente. Isso foi um salto muito grande de melhoria de experiência dentro da plataforma. Essa plataforma de Mercado Pago, hoje em dia, ela é muito mais ampla do que simplesmente transacionar a venda e a compra dentro do Mercado Livre. Hoje em dia tem diversos serviços financeiros, inclusive ela ficou tão grande que hoje ela tem soluções para empresas fora do Mercado Livre e, inclusive, é maior até em termos de GMV, né, de faturamento transacionado através do Mercado Pago fora do que dentro do Mercado Livre. E aí, entre os serviços financeiros, tem empréstimo, crédito para capital de giro a vendedores, crédito para compradores comprarem parcelado sem cartão, enfim, wallet, QR Code, a gente tem pagamentos online, uma infinidade de serviços financeiros. Mas o motivo do nascimento do Mercado Pago foi exatamente para poder melhorar a experiência de compra para o consumidor. Com isso, a gente não resolvia tudo, né? Porque um cliente você imagina, 11 milhões de vendedores comprando, né? 11 milhões de vendedores prometendo prazos de entrega e preços de frete de maneira totalmente individualizada. Isso não dava o nível de serviço que a gente entendia que seria o ideal para os nossos consumidores. Então, a gente criou o Mercado Envios, que é uma grande unidade de negócios muito estratégica. E a ideia de Mercado Envios foi que a gente se apropriasse de toda a parte de entregas, garantindo
que todos os vendedores teriam acesso ao mesmo nível de serviço, a possibilidade de oferecer o mesmo nível de serviço para o consumidor final, e que o consumidor final pudesse ter muita segurança de que aquele produto, aquela promessa ia ser cumprida, que a promessa de entrega seja competitiva, o preço seja competitivo, inclusive para que a gente pudesse disponibilizar promoções de frete grátis e coisas assim. Então, o Mercado Envios hoje faz mais de 90% de todas as entregas das vendas feitas através do Mercado Livre. Hoje a gente tem diversas modalidades de logísticas, por exemplo, tudo que sai do nosso Fulfillment Center, que é o nosso centro de distribuição, onde os vendedores podem armazenar seus produtos, né, dentro do seu próprio CNPJ, a gente entrega nas 6 principais praças do Brasil em 24 horas e em 80% dos CEPs em 48 horas. Isso fez, além da gente conseguir, de fato, garantir muito nível de uma experiência muito boa de compra, essa foi uma das grandes fortalezas para que, nesse momento de grande demanda, a gente estivesse preparado para poder absorver toda essa quantidade de pedidos e inclusive, gerenciar muitas transportadoras que, nesse momento, não estavam conseguindo honrar com seus compromissos, com os pacotes a serem entregues. Para vocês terem uma ideia, a gente criou uma rede logística, só no Q4 a gente entregou 157 milhões de produtos, foi um aumento de 124%, né? Isso tem a ver com o aumento da penetração de Mercado Envios dentro da plataforma. A gente bateu recorde de NPS, então o nível de serviço, apesar da alta demanda, chegou no topo histórico. Enfim, além disso, a gente tem várias outras unidades de negócio, como uma plataforma de publicidade onde os vendedores podem alavancar suas marcas, classificados onde imóveis, carros, motos podem ser anunciados também, uma Shops, que é um serviço de plataforma mesmo de e-commerce. Dei aqui um overview resumido, também não quero consumir muito tempo da conversa explicando Mercado Livre, mas queria dizer que realmente a gente está num momento, a gente tem uma visão de longo prazo muito clara, com o consumidor no centro de todas as decisões que são tomadas no negócio, e esse aumento de demanda mostrou que tudo que a gente vem construindo para um mercado de e-commerce muito maior foi essencial para a gente poder absorver toda essa demanda e conseguir atender bem o nosso consumidor e causar uma boa impressão e dar a quem está comprando pela primeira vez online uma primeira experiência muito boa para que essas pessoas continuem sendo usuários online. Então, esse é um overview. Acho que é isso, assim, se vocês quiserem... Uma curiosidade, esses dados todos são Mercado Livre América Latina ou só Brasil? Isso é um ponto que eu sempre fiquei com dúvida desses números todos. Esses dados são todos na América Latina, o Brasil é por volta de 50% a 60% desse volume total. Aí, na verdade, desculpa, Fábio. Ótimo, não, eu estava com essa curiosidade e saber se essa sua representatividade, que você começou a contextualizar, sua cobertura da sua diretoria de marketplace é Brasil ou América Latina também? Brasil. Sou responsável pelo Brasil. Responsável pelo Brasil, e você tem pares em outros países, certo? Em outros países. A gente está em 18 países hoje da América Latina, né? Os maiores mercados são o Brasil, disparado o maior de todos. A Argentina é muito grande também, o Mercado Livre é argentino, né? Então é uma empresa que lá é muito representativa, é muito grande, e o México é o terceiro maior mercado, muito parecido com a Argentina também, mas tem todos os outros países da América do Sul. Provavelmente, eu me atrevo a dizer, antes da gente entrar especificamente nas perguntas relacionadas à nossa temática, eu me atrevo a dizer, Júlia, que nós temos aqui usuários, nós temos aqui potenciais empresas que queiram usar o canal do e-commerce, conhecendo um pouco porque vocês oferecem isso para as empresas que não precisam investir do zero a colocar seus produtos lá. Nós temos aqui também formadores de opinião. Mas antes de a gente explorar essas questões, eu queria te perguntar mais uma variável.
se você puder contextualizar, que tem a ver com a nossa abordagem, o crescimento em termos de recursos. Vocês me lembram bem que Patrícia disse aquele dia para mim, saímos de 1.500 empregados, fomos a 4.000 e pouco, aumentamos o número de presenças regionais, aumentamos o número de clientes, só para ter uma ideia do tamanho que vocês estão na ordem de pessoas, de estrutura, de governança, porque nós vamos entrar em breve para falar sobre essa questão finalizado, claro, se os colegas aqui quiserem fazer mais alguma pergunta de curiosidade do contorno, porque essas coisas a gente não sabe em detalhes, a não ser lendo na imprensa e na mídia em geral, o que é o Mercado Livre. Então, você poderia contextualizar um pouco a área de recursos humanos, o tamanho dessa população e os desafios, né, de treinar, reter e selecionar? Não, é um bom ponto. A gente, acho que de um ano para cá, a gente saiu de uma quantidade, daí eu estou falando só de Brasil, tá? De 1.500 funcionários aproximadamente, a gente já chegou a 4.000 funcionários agora nesse período, né? Apesar de ser um período muito difícil de muitas demissões no mercado, o Mercado Livre realmente vem contratando muita gente exatamente porque o nível de demanda é muito alto. Houve próximo de 100% de aumento do número de cadeiras gerenciais também dentro do Mercado Livre, o que traz uma complexidade muito grande quando você fala sobre manutenção de cultura, né? Você traz muita liderança, cada um traz o seu próprio histórico, o seu próprio background, como inserir todas essas pessoas dentro da cultura da empresa, que é muito característica, e conseguir fazer com que o ambiente ele continue de alguma forma dançando a música que a gente gostaria que tocasse, né? Então, esse é um grande desafio. Acho que o desafio também de contratar é muito grande, né? Você conseguir trabalhar dentro de uma empresa que as coisas crescem, né? O volume de vendas cresce muito rápido, os processos mudam, os produtos são ajustados e lançados e são adaptados à necessidade daquele momento muito rapidamente. É uma empresa que exige que as pessoas, é uma empresa inovadora, então exige que as pessoas tenham um perfil empreendedor, né? E que além de correrem risco, né? Além de terem um perfil que corre risco, que também consigam conviver com a tomada de risco do outro e eventuais erros, né? Porque você precisa poder errar para você poder inovar. Então, é um ambiente realmente que exige que você contrate pessoas que tenham um perfil para trabalhar dentro de um ambiente assim, né? É uma empresa que ela é um dos melhores lugares para trabalhar do Brasil, da América Latina, né? Pela Great Place to Work, mas não é para todos os perfis, porque realmente tem um grau de dinamismo muito, muito acelerado. Então, a gente tem um desafio, né, quando você tem que contratar essa quantidade de pessoas, de ter uma disciplina, uma disciplina de se manter muito rígido naquele perfil necessário para você contratar, tendo uma necessidade muito grande de colocar gente para dentro rápido, é muito desafiador, né? Então, acertar e ter velocidade nesse sentido e reter também, né? Porque são números excepcionais, né? Mas realmente é um período muito intenso de trabalho, né? Somado a todo esse tamanho de demanda que a gente vem trabalhando, a quantidade de ajustes que a gente está fazendo dentro da empresa, né? Tem o fator home office, né? Pandemia, todo mundo trabalhando de casa, as pessoas trabalham muito mais também dessa forma no geral, né? Pelo menos é o que a gente vem sentindo aqui. Então, como é que você retém e mantém as pessoas engajadas e felizes trabalhando na empresa dentro desse ambiente, né? O mercado de e-commerce é um mercado muito competitivo em termos em relação aos profissionais desse mercado. Então, existe é uma vitrine, tá, hoje na empresa. Então, como é que você retém as pessoas, né? Você mantém elas engajadas e você não consegue contratar as pessoas e não ter turnover daquelas que a gente tem dentro do negócio. E tem um ponto também de como é que você garante governança,
de tantas unidades de negócio, tantos negócios ao mesmo tempo acontecendo, com metas que olhem realmente para o longo prazo, né? Como é que você remunera as pessoas de forma que o longo prazo seja muito levado em consideração, como é que você cria metas cruzadas entre as áreas para que as áreas trabalhem em colaboração, uma empresa que o trabalho em equipe, isso é um pouco clichê, mas é de fato a empresa que eu trabalho, né? Mas de todas por onde eu já passei, que tem uma necessidade maior de trabalho em rede, realmente. Então, como é que você cria metas cruzadas, como é que você administra a governança de forma que tudo isso funcione e você atraia e você retenha e as pessoas que estão aqui dentro consigam trabalhar bem juntas. Maravilha, maravilha. Eu quero abrir para perguntas, antes da gente entrar, Karina, nas questões, efetivamente, desse final da fala da Júlia, que é fundamental. O mercado pago que tem que trabalhar junto com o mercado envios, que tem que trabalhar junto com o mercado livre, que tem que trabalhar com todas essas subdivisões, fantástico, porque esse é um dos grandes desafios que nós vamos explorar agora, sem dúvida alguma, na temática. Mas eu queria dar a palavra para os nossos participantes, perguntas, curiosidades ainda nessa parte introdutória sobre o mercado livre, os números, fiquem à vontade e depois a gente entra. Karina, o que você acha? Tudo bem, tranquilo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Manda lá. Quer comentar, Lauro, que ela não te conhece, você como tá CEO bom. de uma empresa de tecnologia? Eu sou CEO da iColabora, que é uma empresa voltada para automação de processos e fornecimento de soluções na nuvem, né? E aí o motivo da minha pergunta é bem no foco do nosso business, porque a gente acaba encontrando hoje no mercado uma facilidade para quem já tinha ou já desenvolveu operações na nuvem, usando a nuvem como uma, vamos dizer assim, uma proposta de uso de tecnologia, né? E aí eu vendo esses números todos que você comentou, Júlia, contratação de novas pessoas, o crescimento dos negócios absurdo, né, que você menciona. Eu mesmo, como consumidor, eu me lembro de ter entrado umas 5 vezes, 6 vezes aqui, coisa que eu não fazia, para fazer aquisição na plataforma de vocês, usando todo o mercado pago, o mercado envios, e realmente eu fico imaginando a operação, a máquina que funciona dentro do Mercado Livre, eu não sei até que ponto vocês tiveram a aderência do home office para todos os colaboradores, mas eu fico imaginando como é que essas pessoas atuam nos sistemas, se os sistemas forem, por exemplo, dentro do firewall, né? Você teria uma necessidade de instalação de VPNs, garantir a segurança. Então, tem uma série de desafios aí do ponto de vista tecnológico que eu não faço noção do que vocês passaram, porque eu fico olhando para o meu mundo como eu tenho clientes que já têm essas soluções na nuvem, então, para eles irem para casa foi uma questão simples, né? Eles passaram a operar de casa e as integrações, as interações foram minimizadas, né? As dificuldades foram minimizadas. Agora, eu imagino com vocês, né? Como é que foi esse desafio de vocês? Como vocês estão superando a necessidade dessas pessoas, desses colaboradores atuarem usando os sistemas, porque eu imagino que você tenha uma série de sistemas hoje que operam esses negócios e que são sistemas internos e que são sistemas de colaboração, que eu imagino que também deve ter usado bastante, mas é interessante para a gente, para uma empresa como a iColabora, entender como é que vocês se viraram nesse momento tão complexo aí de crescimento. É uma excelente pergunta. Na verdade, a gente hoje tem talvez 95% dos nossos sistemas todos em nuvem, já era antes, né? E a empresa já tinha uma política de home office para todo mundo que era da sede. Então, uma vez por semana, para vocês terem uma ideia, as pessoas não têm nem vaga de garagem uma vez por semana, porque não é para ir, eu inclusive.
Então, a gente já tinha assim, acesso a tudo, VPN, todos os colaboradores já trabalhavam com notebook, já tinham VPN instalada e todos os programas, né, todos os sistemas necessários na nuvem. Alguma coisa tem, sim, de sistemas fora da nuvem, é realmente a minoria. E a gente tem uma área de Service Desk, né, que é a área que nos dá suporte para todos os sistemas e todas as necessidades, nesse sentido, grande e disponível a qualquer momento. Então, por bot, você consegue muito rápido resolver qualquer dificuldade que você venha a ter. Isso já era antes e provavelmente houve um reforço forte para essa área, mas o nível de serviço como usuária interna não piorou, então é muito simples resolver tudo isso. Acho que culturalmente estar em casa todos os dias, né, e passar a usar de fato a VPN todo dia, coisas que eu usava uma vez por semana, você começa a ter que tem algumas intercorrências que você tem que acabar tendo que acionar mais eventualmente, mas funcionou muito bem. Um dos grandes desafios que a gente teve foi de colocar como home office as equipes que nunca tinham trabalhado home office. Então, imagina o tamanho da nossa equipe de atendimento ao cliente e atendimento a vendedor, né? São talvez perto de 3.000 pessoas, né, nessa equipe. São pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar home office, elas iam para o trabalho, elas usavam desktop todos os dias, elas iam fisicamente para o trabalho e a gente em 10 dias colocou todas as pessoas com notebook, VPN e todos os sistemas trabalhando de casa e a gente está assim há 6 meses. Acho que 6 meses, né, agora. Então, isso foi muito desafiador, isso realmente foi muito desafiador, porque para além de você ter a necessidade de ter muita velocidade na contratação de todos esses equipamentos, instalação e ensinar as pessoas a usarem, também tem culturalmente como é que você faz para pessoas que nunca trabalharam home office, né, que tem uma necessidade de uma gestão muito próxima, muito diretiva em relação ao que as pessoas têm que fazer, como é que elas trabalham de casa e conseguem manter produtividade e eficiência. E funcionou super bem, assim, acho que uma das grandes quebras de paradigma que a pandemia trouxe foi exatamente para mostrar que a nossa capacidade de usar os sistemas, né, de usar a infraestrutura das empresas, né, que estejam preparadas para isso remotamente, ela é totalmente possível e que culturalmente também você consegue colocar áreas de todos os perfis de profissionais, todos os perfis hierárquicos para trabalhar de casa funcionando. Então, esse foi um grande desafio. A gente tem as áreas de operações logísticas que realmente aí não teve jeito, essas pessoas continuam trabalhando com todas as normas de segurança muito rígidas, mas hoje a gente tem 90% do quadro home office há 6 meses. Obrigado. Quero te parabenizar a empresa e o seu trabalho, muito bom. Obrigado. Obrigada, é um trabalho de muita gente, na verdade, eu sou só uma parte. Legal. Puro cybersecurity, né, que tem a ver um pouco do que a gente vai falar sobre compliance e modelo de gestão. Alguma pergunta a mais que vocês queiram tirar de curiosidade dessa parte introdutória? Thomas, eu teria. E Henrique, vamos lá. Thomas, posso seguir com você primeiro? Depois Roberto e depois Henrique? Bom dia, Júlia. Eu sou Thomas Bösenberg, da Kluber Lubrication, CFO. Parabéns, os números que você passou são impressionantes. Fato é, independente de qualquer análise, houve uma duplicação na questão dos negócios. Tá? Quer dizer, uma mudança de comportamento, como você disse, muito, muito rápida. E que ninguém esperava isso no início do ano. Fora essa parte técnica toda, home office, quais foram os maiores desafios que vocês tiveram no Mercado Livre? Quer dizer, que tipo de comitê de guerra foi montado para que vocês conseguissem atender, vamos falar, aquilo que não foi previamente programado? Quando é programado é fácil, você faz um plano, mas quando da noite para o dia, de repente, tudo muda. É uma ótima pergunta, e a gente teve de fato um war room, a gente leva até hoje, tá? Essa reunião, ela foi uma reunião que funcionou muito bem, na verdade, mas surgiu por conta da pandemia. A gente passou a ter comitês, bom, foi muito
a pandemia ela trouxe números muito altos, mas a primeira semana, as 2 primeiras semanas da pandemia, para a gente também foi muito ruim. Na primeira vez na história do Mercado Livre, a gente caiu para o ano passado, né? Nos primeiros dias, assim. Foi a primeira vez na história, em 21 anos, né? Uma empresa acostumada a crescer muito. Então, o nível de incerteza que aquilo gerou foi muito grande, né? A gente tinha setado a empresa para investimento, para um crescimento muito maior, setado todas as despesas e investimentos em função desse grande faturamento, e o que a gente viu na primeira semana foi uma queda versus o ano anterior, que desequilibraria tudo que a gente tinha de projeção. A gente tomou medidas bastante drásticas no primeiro momento, então, congelamento dos investimentos, redução de investimento de marketing. A gente fez muita coisa emergencial para entender em que contexto a gente estava inserido. E pouco tempo depois a gente viu que, na verdade, a curva ela se inverteu, e de uma queda para o ano anterior a gente teve também picos de venda muito acentuados. Isso também gera um alerta vermelho, né? O que isso significa em termos de futuro, né? Quando eu olho para frente, o que eu faço com os meus investimentos, o que eu faço com o número de pessoas, com as operações, com o marketing, quanto tráfego eu vou precisar pagar para trazer, não vou. Então, mudanças bruscas trazem incerteza, né? O Mercado Livre, ele, inclusive dentro da nossa cultura, tem exatamente trabalhar dentro de um cenário de incerteza, né? A gente se considera, um dos princípios culturais da empresa é beta contínuo, ou seja, a gente está sempre num modelo beta, a gente nunca se considera um produto acabado. Então, incerteza faz parte da nossa cultura, mas realmente foi um nível de incerteza muito fora do que a gente estava acostumado. As ações que a gente tomou foram realmente... as principais ações que foram tomadas naquele momento foram voltadas para a experiência de compra do consumidor. Tá? A gente fez algumas mudanças de investimento, voltou nas decisões tomadas, mas uma coisa que não saiu do centro das decisões foi que experiência de compra a gente estava dando para aquele consumidor naquele momento, né? Seja no momento de baixa, seja no momento de alta. E essa era a parte que a gente não poderia falhar, essa era a parte que a gente não poderia economizar de nenhuma maneira, porque quando você olha para o futuro, né, o fechamento do mês, o fechamento do quarter, ele não pode ser mais importante do que a sua estratégia de longo prazo. Então, com uma visão muito voltada para a necessidade de atendimento daquele consumidor daquele momento, né? O que ele estava buscando? Vou dar alguns exemplos assim, de ações que a gente tomou. A gente viu que ações táticas, tá? A gente viu que no primeiro momento faltou álcool gel. Não sei se vocês se lembram disso. Faltou álcool gel, faltou máscara, faltou um monte de coisa. A gente era o único lugar, na verdade, que tinha em abundância, né? Porque são muitos vendedores vendendo, mas a gente começou a ver preços abusivos, né, desse tipo de produto. Então, a gente começou a moderar preços abusivos. Então, né, a gente começou a tomar atitudes de não, o preço normal desse produto é esse, isso é um abuso, né? Um momento de alta demanda. A gente começou a moderar, ao mesmo tempo a gente tirou todas as comissões, zerou as comissões dos vendedores para todos os produtos essenciais. Isso durou mais ou menos uns 45 dias, para garantir que a gente tivesse disponibilidade de estoque, mas moderando preços abusivos. Isso pensando, claro, no consumidor final. Como que a gente garantia estoque desses produtos e como a gente garantia preços normais desses produtos também, né? Para que isso não se tornasse um momento oportunista de rentabilização em produtos essenciais. No momento de enxugamento do crédito no mercado, né? Quando a pandemia começou, e isso continua agora também, né? Um pouco menos, mas continua. A liquidez de crédito foi muito enxugada, né? As empresas passaram a não ter, que tinham acesso a crédito em bancos, enfim, passaram a não ter, ou os juros aumentaram muito, porque o risco de inadimplência de fato aumentou muito, né? E o que aconteceu, o que a gente fez foi o contrário. A gente ofereceu 600 milhões de reais em crédito para capital de giro através do Mercado Pago, exatamente entendendo que o nosso vendedor precisa, assim, primeiro que os vendedores do Mercado Livre precisavam ter saúde naquele momento e capital de giro emergencial para um período em que as lojas físicas deles estivessem fechadas, né? Eles precisassem aumentar a renda deles através do e-commerce. E a gente viu uma quantidade muito grande de empresas entrando, começando a vender online, né? Então, como a gente também diminuiu comissões para novos entrantes,
deu uma série de cursos, conteúdos explicativos, webinars, lives, para explicar para o empreendedor 100% físico, né, como é que ele faz para entrar dentro do varejo online, e também disponibilizou para eles capital de giro e crédito. Então, a gente foi tomando várias decisões e todas elas voltadas para a experiência de compra, no final das contas. Porque se eu tenho sortimento e se eu tenho vendedores que estão com a saúde financeira da empresa em dia ou pelo menos controlados, eu consigo garantir nível de serviço para os meus consumidores. Então, eu dei aqui alguns exemplos, eu poderia passar aqui dando exemplos de ações que a gente tomou, mas muitas ações táticas, né, muitas decisões táticas em relação ao que dava para fazer naquele momento, naquele contexto, mas sem perder o foco estratégico de o que é importante para o consumidor final agora e para frente também. Obrigado, Thomas, pela pergunta. Roberto, manda a sua aí, vai. Júlia, primeiro, parabéns pela empresa, a forma como você trouxe aí os dados, as informações do Mercado Livre para nós. Eu desconhecia boa parte deles, e eu até coloquei como ponto de atenção aqui para mim estudar mais a sua empresa, viu? Que tipo de oportunidade a gente pode ter com vocês. E a sua empresa é de tecnologia, né, Roberto? Eu sou fundador de uma empresa, sou fundador e diretor executivo de uma empresa que trabalha com projetos na área de mobilidade, identificação e rastreabilidade. Mas a minha pergunta ela está relacionada à infraestrutura. A infraestrutura, sem querer entrar numa questão política, mas a gente vive assim num país altamente regulamentado e vejo assim a pujança que você apresenta, os números e a robustez da sua operação, que depende fundamentalmente de uma infraestrutura. E hoje a gente passa por problemas de infraestrutura de telecom, infraestrutura de segurança, infraestrutura de transporte, infraestrutura de logística. Assim, o que eu gostaria de escutar de você, até para nos ajudar, nós que somos menores, em algum tipo de aposta que a gente tem que fazer. Eu queria saber, assim, o Mercado Livre, como que o Mercado Livre vê esse tipo de problema, aí eu estou falando especificamente de Brasil, e se vocês enxergam isso como um empecilho, um dificultador para expandir as operações, já que vocês têm uma amplitude de mercado gigantesca e capilaridade também enorme. Vocês acham que isso é um inibidor ou vocês vão entrar com um rolo compressor assim, e fazer determinadas coisas, até a revelia de regulamentações do governo? Eu sei que tudo dentro de uma legalidade. Queria escutar um pouquinho de você a respeito disso. Olha, a pergunta é muito boa e eu enxergo a complexidade do Brasil como uma dificuldade e uma oportunidade, né? O Mercado Livre ele é uma empresa da América Latina. O Brasil é muito complexo e a América Latina inteira é muito complexa, né? Os países estão acostumados em viver com crises, com governos... enfim, a corrupção é um tema constante em toda a América Latina. Tem muitos problemas que o Brasil tem que são constantes, que são frequentes em muitos países do continente, né? E aí, por um lado, isso é uma grande dificuldade, por outro lado, isso é uma grande barreira de entrada ou uma grande barreira de desenvolvimento para outros players, né? Se você olhar globalmente falando, as grandes referências de e-commerce, a Amazon e a Alibaba, não são grandes na América Latina, né? Então, se a gente considerar, olhando para nosso desafio, ele é muito desafiador, sem dúvida, mas olhando para quem não entende o nosso contexto, isso é ainda mais desafiador. Então, a gente entende que conseguir resolver essas questões, eles são uma vantagem competitiva que a gente tem, né? E assim, tem, de fato, é um desafio enorme, né? Se você pegar o desafio logístico, por exemplo, né, do Brasil do tamanho de um continente, com a quantidade de transportadoras que existem, o nível de profissionalismo que existe dentro desse mercado, é muito complexo você conseguir administrar. A mesma coisa para a infraestrutura. A gente tem uma equipe jurídica que é uma equipe com um perfil que eu nunca tinha visto até então, tá? Uma equipe jurídica muito pró-negócio, né? Geralmente as equipes jurídicas são bastante conservadoras, então é uma equipe bastante pró-negócio que apoia as iniciativas e busca caminhos de solução, claro, absolutamente tudo dentro da legalidade, mas com muito apoio
da área jurídica para encontrar soluções para os problemas, muito mais do que encontrar um problema e parar ali porque tem risco, entendeu? Então, eu vejo das duas maneiras. Acho que é amplo o tema, né? Eu poderia exemplificar várias formas de a gente lidar com isso, mas para você ter uma ideia, hoje, falar da parte logística, né? A parte logística, ela é super complexa e a maneira como a gente resolveu ou vem resolvendo isso é criar a nossa própria rede logística. Então, hoje existe uma rede que se chama Melinet, e hoje ela já faz mais de 50% de todas as entregas do Mercado Livre. A gente começou com uma rede logística 100% terceirizada, né, que prestava serviços para o Mercado Livre. Aos poucos a gente foi vendo que isso não era suficiente por um tema de infraestrutura, isso não era suficiente para a gente garantir envios de serviços. A gente criou a Melinet, foi incorporando, né, foi dando mais musculatura para essa rede logística, e hoje é onde a gente, de fato, o nosso NPS é muito bom, é exatamente com o que a gente opera na Melinet. O mercado, né, as fintechs são, né, tudo que é mercado financeiro, mercado de meios de pagamento, é extremamente regulamentado, né? E assim, como é que você... E o Brasil vem passando por um momento muito disruptivo nesse sentido de novos produtos financeiros, né? Novas empresas oferecendo serviços que antes eles eram exclusivos de bancos, né? De bancos tradicionais. Hoje as fintechs elas oferecem serviços similares com custos muito mais competitivos, e o Mercado Pago está 100% inserido dentro desse contexto, né? Eu vejo muito mais isso como uma oportunidade, apesar de todos os desafios, do que exatamente como um bloqueio. Só para você responder a minha pergunta, porque eu vejo esse movimento, você falou da questão logística, a gente vê até na imprensa que a gente vê, né, o Mercado Livre candidato a entrar na privatização dos Correios, se transformar em uma empresa com um perfil até mais amplo ainda. Quer dizer, então a gente não quero escutar assim nem não, mas talvez seja em algum momento você vai ser uma operadora de telecom que vai fazer provimento de links para os seus, ou de algum tipo de infraestrutura de telecom, para os seus clientes e usuários poderem transacionar dentro da sua plataforma. O que de triste que eu vejo isso é só que a empresa, muitas vezes, ela começa a verticalizar demais e começa a perder, assim, até perder qual que é o seu core business, né? Fica uma empresa, um monstro de um tamanho que começa até a se perder nesse tanto de negócios que tem dentro dela. Mas está entendido. Não, e é um bom ponto mesmo, assim, a decisão de quanto que você internaliza, né? E quanto que você contrata de fora, né? Para não perder o foco do business, é sempre uma questão interna importante, discutida. E a gente sempre passa, a decisão sempre passa por quão estratégica ela é, a ponto de você, até que ponto ela é estratégica a ponto de você conseguir deixar que um terceiro administre isso para você. Qual é o meu custo de troca de um terceiro? Qual é o meu custo de um terceiro não prestar o serviço que eu preciso que ele preste, né? Então, as decisões, a gente contrata milhões de outras empresas, mas as decisões passam bastante por aí, assim. Quanto que o serviço logístico, por exemplo, ele é 100% intrínseco ao nosso modelo de negócio, à nossa capacidade de crescimento, né? Quanto que eu posso depender de outro para poder garantir o nível de serviço que eu posso dar para o meu consumidor final. Mesma coisa em relação ao Mercado Pago e todos os outros negócios. Mas, de fato, essa é uma discussão muito rica e ela passa muito por esse peso que você dá para cada uma das iniciativas, quão estratégica ela é, o quanto eu posso conviver com um terceiro administrando para mim. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Roberto. Henrique, introduzindo você e sua pergunta para a Júlia te conhecer. Oi, Júlia. Bom dia. Soy Enrique, argentino. Trabalho junto com Thomas na Kluber, ¿sí? Empresa del grupo Freudenberg. Un poquito diferente que a Mercado Libre, familiar, fechada, y tem só 150 años a más que a Mercado Libre, 171. Mi pregunta está orientada a tomada de decisión, ¿sí? Dentro de ese contexto de War Room, ¿cuál fue la decisión más difícil que enfrentaron y cómo es el proceso de tomada de decisión en esos casos?
Olha, a decisão mais difícil que a gente tomou, eu acho que, pelo incrível que pareça, a decisão... Eu acho que uma das decisões difíceis que a gente tomou, que não tinha alternativa, na verdade, né, foi a internalização de toda a equipe de atendimento. Foram muitas decisões importantes, estou tentando elencar aqui quais delas foram as mais importantes. Essa foi muito importante, né, quando a gente fala de uma empresa com muito foco na experiência de compra e a pós-compra faz parte dessa experiência, né, você correu o risco de botar a equipe inteira não funcionando, era um risco muito grande e a gente não tinha muito plano B. Na verdade, né? Porque não tinha muita alternativa. Quer dizer, até tinha um plano B, poderia manter um funcionamento remoto, mas a decisão passou muito pela saúde das pessoas e quanto que a gente queria assumir o risco delas ficarem doentes. Então, essa foi uma decisão importante que acabou dando certo. Tiveram algumas... eu acho que as decisões mais importantes que foram tomadas foram as decisões que, de alguma maneira, penalizavam o P&L num período de incerteza, mas que preservavam a estratégia de longo prazo. Então, essas foram as decisões realmente as mais difíceis, assim. Quanto que isso vai doer no P&L de curto prazo, quanto que o mercado, né, uma empresa de capital aberto, quanto que o mercado não está esperando por, eventualmente, um resultado diferente nessa magnitude, e quanto que eu preciso olhar para o mercado a curto prazo, quanto que eu preciso olhar para a longevidade desse negócio e tudo que eu estou construindo no futuro. Eu acho que tiveram esses dois pontos. Mais taticamente, o tema de atendimento, né, porque é de imediato como é que eu atendo os consumidores e vendedores, mas eu acho que decisões mais difíceis de longo prazo tiveram a ver com tomadas de decisão de impacto importante, que poderiam, né, no final das contas, nem teve porque a venda ela aumentou muito, mas de impacto muito relevante no P&L, que poderiam ter no curto prazo, ser no curto prazo mal interpretadas pelos investidores, pelos analistas de mercado, mas que eram, olhando para a estratégia futura e para o futuro do negócio, eram as decisões que tinham que ser tomadas. Então, acho que um pouco dessa frieza na tomada de decisão e essa consistência em relação ao que importa. ¿Posso otra pregunta, Fabián? Sin duda que con ese crecimiento de duplicar, ¿sí? Los clientes, todo el sistema en pocos meses, vocês tiveram muito cliente insatisfeito, ¿sí? Reclamando, imagino. Eu, por lo menos, sou ¿sí? Humildemente. Minha pergunta é, como vocês estão tentando, ou se lo estão fazendo, ou lo farão, capitalizar essas insatisfações? Não, essa pergunta é muito boa, porque a gente bateu recorde de NPS, né? Então, o nível de serviço ele foi muito bom durante a pandemia, mas com um número muito maior de pessoas comprando. Em números absolutos, o número de pessoas reclamando também é maior, né? Então, teve bastante, realmente, gente reclamando. E a gente tomou muitas atitudes drásticas em relação a vendedores, tá? Então, muitos vendedores também que tinham suas operações físicas para vender online, em algum momento fecharam as operações, os funcionários ficaram em casa, ou faltou produto, faltou matéria-prima para produção, enfim. E muitas empresas continuaram com seus produtos anunciados no Mercado Livre, apesar de elas não estarem operando. Então, isso o consumidor não tinha como saber, né? E comprava dessas empresas, acabava não recebendo, enfim. Aconteceu todo tipo de intercorrência no primeiro momento. E o que a gente fez, que foi bastante drástico, mas olhando para o consumidor era o que tinha que ser feito, foi conseguir, de alguma maneira, criar mecanismos de análise para ver quem eram os vendedores que de fato estavam funcionando, quais não estavam funcionando, e a gente começou a dar visibilidade para o consumidor sobre funcionando normalmente ou não. E dentro da plataforma, né, como resultado de busca, como relevância de busca dentro da plataforma, né, como é que os produtos, a gente disponibiliza os produtos, né, para o consumidor final, a gente foi tirando relevância de todos os vendedores que tinham indícios de não funcionamento com normalidade. A gente consegue medir isso porque tem mercado envios, com que velocidade o vendedor posta, se ele está atrasando as postagens ou não. Então, a gente conseguiu fazer, primeiro, um aviso para o consumidor em relação a envios com normalidade. Segundo, mexer nos algoritmos
da ferramenta de busca e de como os produtos aparecem dentro do site, para que esses produtos identificados como não funcionando normalmente fossem para a página 20, né? E aí a gente viu, a partir daí, um nível de reclamação cair bastante, né? Bastante mesmo. Os números percentuais e absolutos caíram bastante. Aumentou as reclamações dos vendedores, né, que não estavam funcionando com normalidade, mas continuavam vendendo, mas foi um pouco do que a gente tomou de atitude. E tem algumas outras ações que foram criadas, então existem níveis de loyalty, né, do programa de fidelidade do Mercado Livre. Então, a gente fez alguns ajustes de loyalty, os clientes mais leais começaram a ter alguns outros níveis de atendimento mais... Os clientes mais leais, eles ficaram ainda mais recorrentes. Então, como é que a gente dava um atendimento muito mais rápido para esses compradores? A gente foi tomando algumas atitudes nesse sentido. Legal. Obrigado, Henrique, pela pergunta. Júlia, tem uma pergunta aqui do Valmir Buscarioli. Valmir, está contigo a apresentação e a pergunta. Ele está com problema de vídeo. Sim, me ouvem? Sim. Obrigado. Olá, Júlia. Prazer falar com você. Obrigado aí pela palestra até agora. Eu sou oriundo da área de recursos humanos e uma das grandes dificuldades que a gente tem é fazer colocar os objetivos, né, cross, como você falou em alguma parte da sua fala, as áreas precisam colaborar e uma forma é fazer esses objetivos cruzados. Conta um pouco para a gente como é que é esse processo e o timing disso, e as revisões que têm que ser feitas ao longo do ano, porque é um mercado tão dinâmico, que muda sempre, né? Então, me fala um pouco de como é isso dentro da cultura da sua empresa, por favor. Esse é um dos... Quando eu falo que a gente precisa contratar certo, passa muito pela necessidade de conseguir trabalhar dentro desse formato, né? O Mercado Livre é uma empresa matricial, né? Então, a gente tem a sede na Argentina, muitas tomadas de decisão ficam na Argentina, né? E para que essas tomadas de decisão elas sejam feitas da melhor maneira possível, a gente precisa trabalhar muito em equipe para que a visibilidade do tema local, né, do país, ele seja bem entendido, né? Que não tenha nenhuma dúvida que uma decisão sobre um país não seja tomada em função da perspectiva de outro país. Além disso, além de ter uma estrutura matricial nesse sentido, né, de algumas tomadas de decisão estão aqui, outras estão fora, as áreas, elas são unidades de negócio independentes. Eu sou responsável pela unidade de negócios de marketplace, que é independente da unidade de negócio mercado envios, que são duas unidades de negócios diretamente ligadas, né, e dependentes umas das outras, mas com gestões independentes. O risco de você não trabalhar bem em equipe é de cada um olhar para o seu e tomar as suas decisões, e isso tem impacto em outras áreas. O War Room, que eu comentei, eu não me lembro mais agora quem me fez essa pergunta sobre os comitês de guerra, foi exatamente um comitê que a gente fez com uma periodicidade muito frequente para poder ter uma visão holística do negócio num momento de crise, né? Então, como que a gente toma decisões que podem ter impacto em várias outras áreas e como é que a gente toma em conjunto. Então, acho que uma das coisas que define esse tipo de empresa é uma tomada de decisão colegiada, né? Consensada. Dificilmente você vai ter muita autonomia em uma área de forma que ela possa tomar uma decisão que impacte outra área drasticamente, né? E aí, como você cruza as metas, essa é uma pergunta, esse é um desafio que a gente tem em todo momento de estabelecer metas, né? Como é que você estabelece metas relevantes para os dois negócios, ou três, né? Enfim, você está sempre relacionando negócios, né? Para os negócios. Como é que você tem clareza de acompanhamento dessas metas, né? E como é que você pode fazer com que as pessoas se sintam responsáveis e contribuindo para aquelas metas, né? E aquilo tem que ser meta de bônus, né? Ser meta de avaliação. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Você conectar bem, não podem ser muitas metas, né? Tem que ser poucas para que aquilo de fato tenha valor e seja seguido. E eu acho que um outro ponto é que a avaliação das pessoas aqui dentro,
ela não passa só por resultado, né? Resultado tem 50% do peso da avaliação das pessoas. O outro peso está muito ligado a princípios culturais e como a pessoa trabalha dentro do Mercado Livre. Então, a partir do momento que o como, né, e os princípios culturais que são específicos, tá? Não é um tema subjetivo, que são muito específicos, são muito detalhados e você consegue passar um a um com exemplos, pessoa a pessoa, você exige ainda mais que o trabalho em equipe seja efetivo. Porque se a pessoa entrega os resultados de uma maneira individual, né, individualista, trabalhando de forma individualista, ela não necessariamente ela vai ter a melhor avaliação. Então, como tem muita clareza, né, de como as pessoas são avaliadas, né, como é que isso impacta na remuneração que elas vão ter de curto e de longo prazo, você acaba amarrando bem todas essas pontas, né? Eu acho que funciona muito bem, sempre vai ter oportunidade para ser melhor, mas funciona bem mesmo. Maravilha. Obrigado pela pergunta, Valmir e Júlia. Karina, você tinha uma pergunta antes da gente fechar com Júlia? Sim. Bom dia, Júlia. Eu sou a Karina, sou professora convidada e pesquisadora aqui na Fundação. E minha pergunta é o seguinte, um dos assuntos que a gente tem discutido aqui nessa comunidade é que para a empresa ela possa competir em termos de velocidade de aprendizado e nesse mundo híbrido, digital e físico, ela tem que pensar na estrutura organizacional. E a estrutura do Mercado Livre já não é linear, né? Ela já é em rede e menos numa hierarquia formal. Você pode falar um pouco sobre essa estrutura, como funcionam as parcerias, a cocriação nessa estrutura organizacional, a gestão desse ecossistema robusto que vocês têm? Uma boa pergunta. De fato, é uma empresa que tem um organograma bem definido em termos hierárquicos, né, desde o C-Level até a outra ponta, mas é uma empresa muito horizontal na forma de gestão. Então, até fisicamente falando, quando a gente ainda ia para o escritório, né, ninguém tem sala, né, todo mundo senta junto, né, todo mundo tem acesso a todo mundo, a gente tem as nossas ferramentas internas, né, o Hangouts, que a gente usa, que é um sistema de comunicação do Google, né, para a gente poder falar, todo mundo tem acesso ao Hangouts de absolutamente todo mundo, não tem secretária, os benefícios são, né, eu não tenho vaga uma vez por semana, tanto quanto as outras pessoas também não têm. Então, é pouco hierárquico, né? As pessoas são acessíveis a todo mundo, né? A gente tem um Facebook interno, se chama Workplace, que é um produto do Facebook para redes sociais corporativas. A gente tem um Workplace, todo mundo pode falar com todo mundo faz posts ali de comunicações relevantes. Então, primeiro que é um ambiente informal, né? É um ambiente descontraído e acessível. As pessoas são realmente acessíveis. Esse é um ponto. O fato da gente trabalhar em rede, de fato, muda muito a lógica da hierarquia, né? Eu me reporto para uma pessoa aqui dentro do Brasil, sou dotted line para uma outra pessoa fora do Brasil, e esses dotted lines, eles são cruzados. Eu tenho várias pessoas que são de outras áreas e se reportam dotted para mim, tenho pessoas que são diretas comigo e se reportam dotted para fora. Então, essa gestão em rede, ela traz um nível de complexidade grande, porque você precisa, de fato, administrar, eventualmente, 2 chefes, né, se reportar para 2 áreas, e isso cria um nível de complexidade maior. Ao mesmo tempo, isso exige que as pessoas consigam trabalhar em equipe melhor, né? Porque o seu chefe dotted, ele também te avalia pelo como e quanto que você contribui para essa área ou para outra área. Eu acho que esse é um tema relevante. E eu acho que também falando sobre avaliação das pessoas e como é que você faz as pessoas trabalharem também bem em função de como elas vão saber que elas vão ser avaliadas, é que o grupo que avalia cada um dos colaboradores é um grupo misto de muitas áreas e precisa existir consenso nas avaliações para que as decisões sejam tomadas. Então, independentemente da opinião do gestor direto sobre uma promoção, um desligamento, uma movimentação, a mesa precisa consensar aquilo.
Então, são vários mecanismos que fazem com que você seja, de alguma maneira, educado a trabalhar em rede, né? Então, seja porque você está dotado, seja porque você é avaliado, seja porque a sua área não anda se a outra não te apoiar. Então, é mais ou menos... É super complexo, tá? É difícil de navegar, é difícil de aprender a navegar. Isso, de novo, conversa com contratações assertivas, né? Porque se você não consegue trazer pessoas que tenham skill para trabalhar nesse nível de complexidade de navegação, dificilmente você consegue... A pessoa, você vai ter turnover, a pessoa ou não vai funcionar e ela vai acabar saindo. Mas funciona muito bem, tá? É complexo, mas funciona muito bem. Obrigada, Júlia. Obrigado. Júlia, como é que você está do time? Henrique, você tem que sair, né? Obrigado, Henrique. Bom te ver aí. Valeu. Como é que você está? Você está 10h06 agora. Você tem que sair agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu teria uma outra. Eu não quero te atrapalhar. Agora. Não, imagina. Oi? Como é que é? Não, eu teria uma outra agora. Até mandei uma mensagem aqui avisando que eu estou um pouquinho atrasada, mas eu teria realmente uma outra. Infelizmente, tá super bom. O papo está muito legal. A gente teria talvez mais meia dúzia de perguntas e eu não quero te atrapalhar mais. Nosso objetivo aqui era entender um pouco sobre o caso, esse modelo exponencial que o Mercado Livre se comprova e se comprovou de maneira interessante na sua modelagem, na sua estratégia, no seu crescimento e agora, ao final, com perguntas relacionadas ao estilo de liderança e ao desafio de selecionar e manter esses recursos, né? Eu queria deixar meu agradecimento formal em nome da Fundação Dom Cabral, em nome desse centro de referência, dessa comunidade aqui. Muitos aqui me mandaram mensagens que vão assistir depois do vídeo porque não puderam, por compromissos, óbvio, de agenda nas empresas. Mas eu gostaria de deixar a palavra para também um agradecimento de alguém aí que gostaria, em nome da comunidade, não ficar só comigo a palavra, antes de você se despedir, Júlia. Palavra aberta. Alguém mais gostaria? Para não ser mal educado, então, né, Fábio? Eu, embora já tenha falado, já que levantou a bola, eu vou cortar, então. Parabéns, Júlia, pela empresa, pelo depoimento, pela forma transparente, objetiva, sincera. Quem dera se a gente pudesse pegar um pouco dessa sua energia aí pelas redes de transmissão elétricas que chegam de São Paulo até as outras cidades. Muito obrigado mesmo pelo seu depoimento. A sua vibração, acho que é boa parte do sucesso que você carrega aí com a empresa e a gente tem que aprender muito com isso. Parabéns aí pelo trabalho. Parte também, mais uma vez, obrigado, Júlia. Acho que, como o Fabiano disse, poderíamos ficar no mínimo mais 4 ou 5 horas conversando e teríamos muito assunto de tão interessante que foi empolgante. Obrigado. Convido a todos a abrir o microfone e a agradecer, então. Eu queria parabenizar também. Recentemente a gente viu aí na mídia, né, a Mercado Livre como a maior empresa da América Latina, né? E desejar um parabéns para vocês. E por Esteléu também, que eu vi várias apresentações dele, muito bom. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada a todos. Foi um prazer participar, sempre um prazer participar dos eventos da Dom Cabral. De fato, eu tenho uma admiração enorme pela instituição e sei da qualidade de todas as pessoas que estudam aí, que trabalham aí também. Então, um prazer participar, uma honra. Obrigada a todos pela participação. Foi realmente um prazer e sigo à disposição da Dom Cabral para outras conversas. Maravilha, maravilha. Muitíssimo obrigado, que você tenha um bom dia e manteremos contato. Obrigado, Júlia. Fique à vontade. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abração. Bom demais ter você aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Continuando nossa agenda, espero que vocês tenham gostado. Trazer um tema extremamente desafiador, que é falar hoje do mundo do e-commerce, né? Eu tenho estudei, escrevi um texto sobre Last Mile lá em 2018 e ela trouxe efetivamente a minha percepção. A entrada do e-commerce no Brasil é baixíssima, em contrapartida, a entrada de aparelhos celulares, nós somos o segundo país que mais entram celulares depois da China.
Então, faltava esse movimento, essa onda, nesse artigo que eu escrevi em 2018, deixei muito claro isso, né? O e-commerce não era confiável, tanto para grocery, para supermercados, quanto para eletroeletrônicos, para serviços, etc. E agora ela dizer para nós, no início da sua fala, da fala dela, que temos 12% de penetração, eu digo para vocês que numa outra gravação eu fiz a pergunta, e aí, vocês estão preparados para uma eventual queda, né, Thomas? Quando tudo voltar ao normal e as pessoas voltarem ao comércio físico de lojas, e aí ela me trouxe vários exemplos de estudos de tendência que não retornarão aos estágios de 5, 6% de penetração. Pode ter uma pequena queda, mas o Mercado Livre está monitorando e está incentivando que esse comportamento não retroceda. E tem a ver muito com o quê? Com cenários, com estratégia, com modelagem, que é o pano de fundo da nossa conversa aqui. Bem, eu queria, muitos de vocês, no início eu disse, vamos dar abertura para a questão do horário com a Júlia. Muitos depois acabaram entrando. Bom te ver, Virgínia. Virgínia acabou de se conectar também. É uma colega que hoje está lá. Vocês se recordam o último evento presencial que nós fizemos em março, no dia 4 de março, não estou equivocado, tivemos a palestra, o Fábio até ficou muito impactado, né, Barioni, com a palestra do professor Miguel Pini Cunha, da Nova Business School. Pois bem, Virgínia é professora da M. Lyon Business School, na cidade de Lyon, na França, e ela mora na França e está fazendo um sabático de 1 ano, juntamente com o professor Miguel Pini Cunha, em Lisboa. Virgínia foi colega nossa por um período aqui na Fundação Dom Cabral. Ela é brasileira, mineira, e é uma honra e uma satisfação te ver novamente depois de tanto tempo. Virgínia, seja bem-vinda à nossa comunidade. Obrigada. Obrigada pelo acolhimento e pela introdução. Não precisava de tudo. Não, imagina, porque é muito legal ter você, porque a sua área de estudo é o que eu ia complementar, e eu estou convidando, Virgínia, estou negociando com ela, é uma negociação de agenda e de fuso horário, que o próximo encontro ela traga um pouco sobre os estudos que ela faz, porque a área de liderança, a área de inteligência coletiva e a área de comportamento organizacional são áreas de estudo dedicado da Virgínia há mais de 2 décadas. Então, em breve eu vou contar um pouquinho do que nós estamos conversando com ela, mais ao final. Então, seja bem-vinda, eu vi que a Aline também entrou, seja bem-vinda, Aline, da Grant Thornton, o Elmo da Transpetro, até cutuquei ele, opa, deixa eu entrar, Fabian Gil, nosso colega e parceiro, muitos de vocês estão recebendo um contato com ele, estamos fazendo um trabalho em parceria com o Instituto IAE, né? Instituto Austral, não é isso, Fabiano? Instituto de Altos Estudios da Universidade Austral. De Buenos Aires, sobre a liderança 2030. E o Fabian, ele foi executivo até pouco tempo, foi presidente da Dow Química Latam, e agora está enveredando para uma atividade não só de investidor, de conselheiro e de mentor, mas também de pesquisador, que é uma prática, a Virgínia sabe disso, que nós chamamos de executive research, que é um executivo que, em algum momento da sua vida, quer fazer pesquisa junto com alguma escola, quer mergulhar, e ele está fazendo esse trabalho. Alguns de vocês vão estar recebendo em breve. A gente está costurando, né, Fabiano, uma possível devolutiva. Esse estudo está sendo conduzido em toda a América Latina sobre o perfil da liderança 2030. E está muito interessante. Nós, juntos, ajudamos a escolher alguns atores e líderes no Brasil, e o Fabian está fazendo uma pesquisa, um roteiro de entrevista em profundidade, coletando esses dados. E certamente, acho que até o final do ano, né, Fabiano, poderemos ter um pequeno petit comitê, quiçá, com o Fernando, lá de Buenos Aires, para este grupo. Não sei, estou me atrevendo a dizer ao vivo. Não, o estudo ficará pronto provavelmente no final de outubro, e a ideia é fazer com os participantes um workshop para dividir as experiências, e aí depois, na sequência, fica aberto, Fabiano, seria super legal compartilhar com uma audiência maior aqui no Brasil, porque dá uma olhada assim muito sobre aspectos da liderança na região. Fica aberto para você utilizar quando você quiser, até o final do ano.
E eu acho que seria muito legal conectar isso com Miguel Pini Cunha e com Virgínia, que estão lá na nova Business School em Lisboa. Ele foi muito gentil, nos encaminhou um texto, né? Vocês receberam, sobre a leitura que ele enxerga de paradoxo. Virgínia, foi interessantíssimo, todo mundo ficou de cabeça para baixo sobre a maneira que ele enxerga paradoxos, né? O Alexandre também está aqui, Alexandre e Virgínia, para que você saiba, e todos os demais, é diretor de RH da Vicunha, e o Valmir foi vice-presidente, que fez a pergunta, de RH da Electrolux por muitos anos. Alexandre? Bom dia, professor Fábio, bom dia aos demais. Eu estou com uma conexão frágil hoje, porque eu estou remoto, trabalho remoto, e por isso meu vídeo está desligado. Muito bom o encontro, muito boa a palestra do Mercado Livre, excelente, muitos pontos esclarecedores nesse momento de crise, de trabalho, ambiente de trabalho diferenciado. Muito bom. Parabéns. Obrigado, obrigado. E, finalmente, é uma pessoa muito interessante, um brasileiro paraguaio, Samuel, que entrou também pelo seu celular, foi cliente nosso da Fundação, acabamos nos tornando muito amigo, mora na cidade de Assunção. Samuel deve estar nos ouvindo e trabalha exatamente no mercado, no varejo, no relacionamento com o mercado em todo o país do Paraguai. Samuel, bom te ver, bom te ouvir. Quer mandar uma palavra em português para a galera? Bom dia para todos. Bom dia, meu querido professor e mestre Fábio. Agradecer a oportunidade de estar com vocês, estar nessa comunidade e estar nessa vibe de vanguarda. Muito obrigado. Saudades das nossas reuniões. Maravilha. Também tenho saudade aí também das reuniões e da boa carne paraguaia, né? Um bom churrasco. E o bom vinho. Detalhe à parte. Muito bem, muito obrigado, Samuel. Espero que aí no Paraguai as coisas estejam se retomando no mercado, no varejo. Vocês são um país muito mais equilibrado em termos de efeito com a economia, monetário. E espero que as coisas estejam bem e que a Covid não tenha feito muito estrago. Aqui, realmente, a gente está esperando uma reabertura. O Brasil está um pouco adiantado e isso deve acontecer no fim do ano. E a gente também deve ter uma retomada em V. Ok. Muito legal. Muito Obrigado pela oportunidade. Imagina, é um prazer sempre. Bem, eu vou compartilhar aqui uma tela, e aí o Ronaldo Loyola também vai falar já. Eu coloquei uma tela sua, tá, Ronaldo? Sobre o resultado da sua pesquisa. Ronaldo, só para que você se informe, o vice-presidente de recursos humanos da Grant Thornton Brasil, e eu vou compartilhar aquela imagem que você me mandou, que você me autorizou, porque a sua apresentação será amanhã. Quem sabe muitos aqui responderam o seu questionário, mas já vou me adiantar. Deixa eu compartilhar a tela, então. Um minuto, por favor, porque... Vamos lá. Me confirma, estou vendo aqui na tela agora. Virgínia, estou com tela cheia ou tela bipartida? Bipartida, Fábio. Bipartida. Esse é o problema de ter duas telas. Aí, outro dia, um cara me perguntou, poxa, até hoje você não aprendeu a dar aula online? Se até hoje você escolhe a tela errada, o problema está realmente entre a cadeira e o teclado. Eu sempre escolho, por lei de Murphy, a tela errada. Mas vamos lá. Agora sim deve estar ok, né, Stephanie? Sim, está ok. Muito bem. Para aqueles que chegaram pela primeira vez, estão se aproximando, a nossa abordagem tem a ver com a fala que certamente Júlia compartilhou um pouco conosco. A fala nossa, me interrompam quando quiser, por favor, Stephanie, Karina, tem a ver com modelos de gestão, com essa questão de governança, de estrutura organizacional, que Júlia comentou um pouco, sobre os desafios de compliance, na pergunta feita pelo Lauro, na pergunta também feita pelo Valmir. Nós temos desafios significativos, eu acho que esse caso real e essa lógica invertida que nós fizemos hoje tem a ver com esse debate agora, que eu vou abrir a palavra para que vocês me ajudem a identificar quais são as lições aprendidas. Como todo evento, a gente registra as nossas lições aprendidas, isso fará parte dos nossos
registros e comentários. Bem, Júlia é muito jovem, mas muito talentosa. Espero que vocês tenham gostado da seleção que eu fiz junto com Karina e o briefing que eu fiz com ela sabendo que estaria de frente para vocês, pessoas com muita experiência e formação. Ela até questionou, será que eu sou competente para explicar para essas pessoas? Vocês devem ter visto o quão ela é competente, né? Eu gostei muito do evento. Bem, para que vocês vejam, e até Samuel, que você está vindo pela primeira vez, nós estamos com uma agenda, né? Então, trabalhamos já, só para recordar, formas de liderança e no contexto da estratégia digital, quebra de mindsets e simbologias, e aí veio o Covid, e nós estamos trabalhando agora com eventos mais curtos, que é sobre esta abordagem aqui. Nós teremos mais um evento, onde eu estou já me antecipando, convidando a professora Virginia Drummond, sobre novos modelos, governança, estrutura, compliance, tudo que tangibiliza e que poderia ser compartilhado por ela no próximo encontro, dia 28, né, Stephanie? De outubro, ok? Essa foi a abordagem de hoje e nós estamos evoluindo, conforme vocês se recordam, na fala do professor português Paulo Almeida, sobre essa evolução do caminho da liderança. Nós estamos muito discutindo sobre como sair de uma liderança 3.0 para 4.0, saindo um pouco desse desafio relacional e para uma organização mais adaptativa neste contexto de isolamento e de home office e dos desafios de reencontrar. Eu acho até que o Ronaldo pode nos contar, eu já ouvi alguns comentários, o Ronaldo Loyola, dos desafios de uma empresa que está entregando 40% da sua laje e como é que vai ser a relação com os seus funcionários e com o novo modelo que vem por aí. Cada vez mais uma organização em rede, com ideias e dados aprendizados que fluem ao longo de uma plataforma de relacionamento. Acho que nós estamos criando plataformas dentro da experiência da Fundação, para dar como exemplo, no meu caso, eu passo a palavra para vocês já, estou agora só esquentando os motores, estamos aprendendo a lidar com novos canais de comunicação entre nós mesmos. E estamos criando, inclusive, canais e plataformas para que a fluidez das informações e das decisões não seja prejudicada em função de uma estrutura que agora não é mais física e presencial. Ela é uma estrutura desmaterializada e não presencial. Bom, então, diante disso, o que nós estamos falando é que no próximo encontro estamos conversando, negociando com a Virginia se ela pode vir e trazer um pouco sobre os estudos, o que ela tem visto, basicamente, para que o centro, para a nossa comunidade, possa beber de uma fonte. Como ela está vivenciando isso na Europa, países menores, empresas eventualmente com outros estilos e culturas, desafios de gestão, de governança. Será que nós estamos muito exigentes, por exemplo, Virginia, para o compliance? Será que isso é uma onda realmente em todos os países? Essa exigência tão grande do ESG, Environment, Social e Governance, será que de fato nós estamos sendo muito demandados pelo efeito da Lava Jato, comparado com o que você está vendo aí na Europa? São questões muito que tangenciam essa temática. Gestão de equipes, liderança de equipes agora não físicas e sim fracionadas em home office, compliance, um pouco do que você viu hoje. Queria que você, inclusive, ficasse à vontade para falar alguma coisa que você percebeu aí do nosso evento de hoje, Virginia. A palavra... Foi muito interessante, eu queria agradecer a Júlia. Eu me desculpo porque eu cheguei atrasada, eu acho que eu me confundi um pouco com o fuso e entrei atrasada no evento. Então, por favor, vocês me desculpem de eu ter chegado atrasada, mas eu peguei... É muito interessante a discussão toda, principalmente quando ela falou essa questão, né, da cultura do mercado livre e da forma como é feito o trabalho de reporting lá dentro, né? Para os empregados e tudo. Só para responder o seu questionamento, Fábio, eu acho que é uma preocupação global. Claro que no caso do Brasil, né, por termos nós esse histórico infeliz de corrupção no nosso país, as preocupações com governança, com compliance, né, e com controle mesmo, né, mecanismos de controle.
são talvez maiores, mas isso é uma coisa que está acontecendo em todos os lugares, pelo menos que eu tenho percebido nesses últimos meses, nessa retomada do que o pessoal costuma dizer o novo normal, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Como passar de uma cultura de compliance para uma cultura de achievement, mas o que as pessoas não estão entendendo é que realmente nós temos tendência a ser muito result-oriented, né? O resultado, e nós temos que aprender a ser mais orientado ao processo, porque nesse momento ninguém sabe o que vai ser o resultado, nós não temos previsibilidade para isso, né? Então, quais seriam essas novas formas de lutar contra compliance ou de controlar esse processo sem aumentar a ansiedade e o estresse, né, dos colaboradores? Complicado. Nós estamos em plena discussão. Isso trouxe uma variável muito importante que eu tenho visto nas reuniões de conselho onde eu estou, ou nas reuniões e atividades. O estresse e a tensão, eu acho que isso é muito interessante, se você tiver algo para compartilhar, de não querer assinar, de não querer tomar decisões, de enrijecer o processo. Não se sabe. O que vai acontecer amanhã, né? E se fecharem de novo e morreram mais de 900 mil pessoas. Eu estava lendo hoje um relatório da McKinsey sobre Covid, desde o início, que eu posso, inclusive, partilhar com os membros do grupo, né? Eles fizeram uma pesquisa com 800 executivos do mundo e também sobre, né, a questão, tipo um apanhado, né, dos números do Covid. Então, assim, a gente realmente não sabe. Na França, o que eu posso dizer, por exemplo, eu estava acompanhando a Renault Trucks, e uma empresa, a gente estava trabalhando com um trabalho de consultoria com um grupo de MBA executivo, eles estavam fazendo um trabalho de consultoria interno nessa empresa, uma equipe multicultural, várias pessoas de vários países do mundo. No meio do trabalho, houve o lockdown, né? Houve o confinamento, e mais de 90% dos empregados da Renault Trucks estavam em desemprego parcial. Sim. 90% das pessoas. Né? Parou, a empresa parou. Então, assim, eu conversei depois com a vice-presidente, que estava retomando né, na reabertura, e agora começou de novo aqui na Europa esse papo de o que vai acontecer, porque a onda do Covid está aumentando de novo, o frio está chegando, é a época da gripe. Sim. As pessoas normalmente têm gripe. Então, por exemplo, na França ontem, se não me engano, foram 13 mil casos diários, tá? No dia. Então, as pessoas não sabem, né? E como é que você vai liderar já a dificuldade de lidar com suas próprias emoções e seu estresse, poder também ajudar as pessoas, né, que estão trabalhando com você nessa situação, porque então isso aí é bem interessante. Agora, a questão do controle, eu vou parar de falar porque eu estou falando demais, mas assim, dá ideia para vocês também de coisas que talvez eu possa aprofundar para trazer alguns dados. Legal. Muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigado. Bem, só concluindo agora, eu queria mostrar para vocês uma síntese de algumas notícias. Vocês se recordam, no evento passado, nós tivemos o Gui, que é fundador da Bumera, e esta semana ele foi um dos únicos dos 2 brasileiros eleitos como 22 inovadores sociais do mundo, premiado, e recebeu essa premiação simplesmente pela Fundação Schwab, que é considerada uma das... bom, vocês sabem, foi o fundador do World Economic Forum e ele foi considerado um dos empreendedores sociais da Schwab Foundation, e ele esteve conosco no último encontro, mês passado, contando um pouco sobre como é liderar, desenvolver e, principalmente, escalar uma startup focada em trabalho de engenharia reversa e de tratamento do material de resíduos sólidos, como um engenheiro de materiais que ele é.
Então, é muita honra ter ele no nosso grupo e ter apenas da lista de 22 inovadores sociais no mundo, 2 deles estão no Brasil e um deles está no nosso grupo aqui de convívio. Tá? E a última mensagem, eu queria passar a palavra para o Ronaldo, é sobre essa pesquisa muito interessante que nós apoiamos a divulgação, e eu passo a palavra para o Ronaldo, sobre cultura organizacional no novo normal, a importância de reavaliar a estratégia e fortalecer valores. Ronaldo, a palavra é sua para compartilhar aqui para o nosso grupo. Muito obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. É um prazer estar de novo aí com esse grupo. A gente liderou agora uma pesquisa recente, inclusive nós vamos fazer um webinar amanhã apresentando detalhes desses resultados, e foi muito bacana. Foi uma pesquisa inédita e a gente procurou entender a importância, né, de reavaliar estratégias e fortalecer os valores das empresas. Na verdade, essa pesquisa ela procurou compreender, né, como que a pandemia impactou a cultura, né, das empresas, as novas prioridades que essas empresas passaram a ter, né, diante aí da Covid, os funcionários e como que essas empresas, né, e colaboradores irão se adaptar a esse novo ambiente de negócio. Foi um trabalho realizado aí com mais de todo o Brasil. Nós tivemos aí por volta de 2.100 respondentes. Então, a pesquisa aí, ela foi lançada na segunda quinzena do mês de junho e nós encerramos aí no final do mês de julho. O interessante é que para essa pesquisa nós usamos uma metodologia de assessment, que é a metodologia aí criada por Richard Baird, que é um dos papas aí de cultura. A metodologia essa que é utilizada em mais de 100 países, e tanto o Grant Thornton, né, que já faz trabalhos utilizando essa metodologia, como várias empresas no mundo aplicam. Então, nesse questionário, né, que essas 2.100 pessoas responderam, nós procuramos entender, né, os respondentes apontaram aí quais eram os seus 10 principais valores que eles tinham no período pré-Covid, depois uma outra questão dos 10 valores durante a Covid, né, que está acontecendo, e o que eles esperam de relevante, né, em termos de valores para o período aí após a Covid. E nos mostrou aí um resultado interessante. Em termos de valores, né, os valores relevantes para as empresas, no pré-Covid, essa pesquisa demonstrou o seguinte: antes eles tinham, né, a questão das empresas de valores, de atingir objetivos, do comprometimento. Estou listando os 5 principais, né? A gente colocou os 10, mas eu estou colocando aqueles 5 que foram mais votados. Então, antes da Covid, nós tivemos a questão do atingir objetivo para as empresas, o comprometimento, o crescimento, a ética e o assumir risco, eram os valores preponderantes, né, antes da pandemia. Durante a pandemia, olha que interessante, durante a Covid, como isso mudou radicalmente. Então, assim, os valores que foram mais votados e evidenciados pelos respondentes foi a questão aí da adaptabilidade, que ficou em primeiro lugar, a conectividade digital, a atitude positiva, o bem-estar e comunicação aberta. Então, assim, a gente pôde perceber, né, que valores, por exemplo, que as empresas tinham em primeiro lugar de atingir seus objetivos de crescimento, enfim, em assumir risco, de repente parou tudo. O olhar foi justamente outro. O que foi aí até evidenciado na apresentação do Mercado Livre e também da maioria das empresas que começou a adotar o trabalho home office, a gente percebeu o seguinte, que nos valores mais votados ficaram, evidentemente, o bem-estar das pessoas, a adaptabilidade, que foi algo totalmente novo, né? A gente, né, Fábio, professor, a gente já soltou uma pesquisa anteriormente e a gente até ressaltou que esse home office foi mais ou menos um home office, foi um confinamento, foi meio uma prisão, né? Que ninguém pôde sair de casa, essa foi a verdade, né? Então foi um confinamento, mas perceba o seguinte, que os valores mais votados durante esse home office foi essa questão do bem-estar, né, dessa adaptabilidade e da conectividade digital. E as pessoas
nessa pesquisa também nós perguntamos, ok, e pós-Covid, como que vocês estão enxergando, né, os valores pós-Covid dentro das empresas? E no grupo dos 5 mais votados continuou a adaptabilidade, o bem-estar. Perceba o seguinte, que o bem-estar, né, ele veio para ficar, na verdade. Apareceu as alianças estratégicas, a agilidade e conectividade digital. Quer dizer, então, assim, como resumo, a gente percebe que as empresas elas estão tendo que se adaptar muito mais rapidamente, aí, acelerando o seu processo de digitalização no seu negócio. Aumentou também a questão da importância da aprendizagem e uma grande demanda aí pelo bem-estar. Bem-estar, comunicação transparente, né, com significado. Por aí a gente começa a perceber o quanto nós vamos ter que trabalhar e mudar, né, o mindset das nossas lideranças dentro do mundo corporativo. Muitos não estavam preparados para isso. Então, foi interessante que deu esse direcionamento para a gente. Um outro indicador bacana que apareceu na pesquisa foi a questão da entropia cultural. A gente, quando fala de entropia é a energia que é desperdiçada dentro das empresas. E quando a gente se viu, né, nessa pandemia, essa energia desperdiçada ela caiu, ela reduziu. Na pesquisa mostrou isso, né? Que houve uma redução dessa energia que a gente costuma desperdiçar dentro do dia a dia nas corporações. E, por fim, né, só para a gente ressaltar um pouquinho a questão da pesquisa, após a crise, a gente pode elencar que está na agenda das empresas como prioridade, primeiro, a questão de aumentar a capacidade de adaptação. Também humanizar um pouco mais a gestão, por isso que eu falei que passa aí por uma mudança muito forte no mindset das lideranças, agilizar processos, digitalizar o negócio, vem junto a toda a questão de transformação digital. Para as empresas também estão caindo as fichas que tem que se acostumar, né, com esse novo cenário, se manter uma comunicação muito mais transparente e engajar o time pelo propósito. Então, essa é a grande pegada e a grande mensagem que deixou essa pesquisa para nós. Eu creio que, assim, eu fiz um resumo, né, Maravilha. Um relatório muito amplo, depois nós vamos colocar à disposição de todos após o webinar, que vai acontecer amanhã às 11 horas, e com todos os detalhes, com cortes demográficos, ficou bastante interessante esse trabalho. Maravilha. Maravilha, Ronaldo. Enquanto você está falando aqui, a Aline, que trabalha com você, está me dizendo que vai colocar agora no nosso chat, ela disse 2 arquivos, o resumo e o relatório, para que esse grupo aqui possa ter acesso. Muito obrigado pela sua fala e desculpem por eu não ter compartilhado a tela no momento, e aí eu coloquei durante a sua fala, viu, Ronaldo? A tela da divulgação de amanhã. Como o mesmo, eu queria chamar a atenção quando eu apresentei, aqui eu falei do Guilherme e a tela não estava apresentando para vocês o resultado do Guilherme que esteve conosco no evento passado, apenas um registro que foi publicado agora, terça-feira, dia 22. Então, só para retornar as 2 telas e finalizar com o meu muito obrigado, abrindo a palavra para vocês que estão conosco aqui, o que nós pegamos de lições aprendidas, de experiências, dessas trocas, né? Aprendemos o tempo inteiro, sabe, Carlos Eugênio? É bom que você está aqui de novo com a gente, é bom também ver a sua experiência, né, de alguns e bons anos, né, juntos, quando nós estivemos na Fiat. Então, fique à vontade vocês para comentarem o que vocês estão vendo relacionados ao nosso tema central, para que a gente possa registrar, gerar resumo, relatórios. E obrigado, Ronaldo e Aline, por compartilhar essa pesquisa. A palavra de vocês. Então, Fábio, eu gostaria de fazer uma rápida análise aí desses pontos que foram debatidos até aqui. Queria contar um pouco a experiência da Ecolabora no período da pandemia e agora nessa etapa aí de retomada devagar para um novo ambiente de trabalho, né?
o que a gente percebe no dia a dia é que existem uma série de áreas que conseguem trabalhar fora do, vamos dizer assim, que isso não é tão possível, né? No nosso caso, a gente tem uma operação completamente remota. Nós já usávamos o home office para boa parte da operação, e para a gente foi muito fácil passar por esse período, com exceção de uma área de suporte que sempre tem ligação telefônica, e então eles tiveram um pouco de dificuldade, porque tem que estar envolvendo várias pessoas para poder dar uma resposta a tempo, e nem sempre a conectividade ajuda nesse momento, porque você tem que estar ali, é muito mais fácil aquela pessoa sair no ambiente normal, como era antes, sair da estação de trabalho dele, vai até a equipe que está trabalhando naquela solução, e ali rapidamente ele consegue falar com 3, 4 pessoas simultaneamente e oferecer uma resposta para o cliente. E agora ficou um pouco mais difícil. Então, tirando essa operação, o resto foi muito fácil para a gente passou muito tranquilo por esse período todo que foi, e agora nós estamos aí trabalhando numa retomada até de uma maneira um pouco mais ampliada o home office, né? Mas o que eu queria comentar também é o fato do compliance e do momento que a gente está vivendo hoje, que agora a gente tem, desde o início dessa semana, mais uma outra variável que agora acaba implicando bastante essa questão do home office, que é a LGPD. Então, nós passamos por um período de implantação de compliance, e nós implantamos o compliance na empresa, e também usando ferramentas que nós mesmos desenvolvemos para o mercado, para a gestão de compliance, e fazendo uso dessa solução até para uma experiência para levar ao mercado o produto. E também implantamos as políticas de segurança da informação. Por quê? Uma vez que você está em home office, você também tem que ter políticas de segurança no home office, né? Então, o ambiente de home office, ele ganhou uma série de variáveis que muita gente ainda vai descobrir pela nossa avaliação, porque a gente já está passando por isso e está vivenciando essa dificuldade de ter que de uma forma com muito mais conectividade em home office, mas considerando as políticas do programa de integridade do compliance, considerando também as políticas de segurança e considerando as políticas de dados e proteção dos dados. Então, você imagina, senhores, se a gente tem um ambiente com todo o controle de acesso, com crachá, com câmeras, com login e senha seguro, com procedimentos de boa conduta, que todos assinaram esses documentos de boa conduta, ter que lidar agora com um trabalho em casa, onde você não tem essas questões de tecnologia, de segurança, de crachá, acesso, mesa limpa. Então, isso trouxe uma nova discussão para o home office, e que a gente tem que também agora cuidar para que essas políticas abranjam a nova situação que a gente vive, que é home office. Então, o que a gente imaginava que fosse rapidamente implementado passou a ser uma coisa mais complexa e mais difícil de você implementar, e que necessita muito estudo, que necessita ferramentas, necessita novas políticas que não foram pensadas, e que num ambiente normal a gente já estaria 100% implementado. Então, eu acho que além das questões que a gente já hoje discute, que é do novo normal, que é como
liderança no home office, como você controlar as operações partindo das políticas de controle. Agora nós temos também como garantir a segurança da informação, como garantir a privacidade dos dados e como garantir que aquele colaborador esteja com a sua conduta dentro das regras e das políticas de todas dessas legislações, dessas portarias ou dessas regras do jogo, né? Então, esse aí a minha análise que eu gostaria de transmitir para vocês. Ótimo o seu raciocínio, é uma inquietação nossa também. Para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, quando eu estou fazendo eventualmente uma aula customizada dentro de uma empresa, eu não sei quem é que está assistindo, se ele está gravando, se ele vai usar uma fala minha ou distorcer a minha fala, eu não sei se a rede dele é protegida ou não, eu não sei se essa aula minha pode ser copiada e replicada eventualmente sem controle, pirataria de aula, de cursos. Ou seja, nós estamos fazendo uma série de coisas para manter o que é a sobrevivência das nossas organizações, receitando o mínimo possível. Ponto número 1. Mas ponto número 2 é que nós não temos por mais que coloquemos uma senha para acessar o Zoom não é confiável, por mais que usemos o Teams ou o Hangouts, qualquer uma dessas plataformas, nós estamos aqui falando, gravando e não sabemos o que está sendo discutido. Eu tenho participado da discussão estratégica da Fundação Dom Cabral através dessa ferramenta e estamos tratando de assuntos de orçamento, de decisão, de concorrência e de futuro através dessa ferramenta. Que garantia, Lauro, nós temos? Absolutamente nenhuma, Exato. Porque estamos usando redes domésticas. E nas redes domésticas, por mais que eu use o VPN para transferência de dados com o servidor na nuvem, eu não tenho garantia do que eu estou falando não está sendo gravado ou filmado por um outro device aqui ao lado. Não há garantia. Então, esse é um grande desafio que eu não tenho a menor ideia por onde começa a resposta. Eu gostaria de fazer um comentário dentro disso que você falou, Fábio, que é bem interessante. Eu tenho um funcionário hoje, um colaborador, que ele está em home office, em que a mulher dele trabalha no nosso concorrente. Ou seja, você imagina todas essas lives que a gente faz, o cuidado que a gente tem que fazer para que essa informação seja isso é uma coisa que eu posso partilhar, se vocês quiserem, se vocês estiverem de acordo, porque eu estou trabalhando sobre isso, justamente, sobre um aspecto sociológico, né? Como é que as pessoas elas se apropriam das mídias para encontrar soluções para trabalhar. Suponha, a empresa impõe o uso de uma plataforma ou de uma ferramenta que é muito complicado, não. As pessoas vão rapidamente escolher uma mídia que é mais fácil, seja o Zoom, o Skype, pouco importa. E aí, como é que vamos controlar isso, né? E eu agora estou tendo acesso a uma base de dados em que a gente pode ver os grupos, todos os grupos públicos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, onde as pessoas estão conversando, Laura, essas coisas estratégicas das empresas. Eu sou pesquisadora, eu estou tendo acesso a essa base de dados, eu não vou me servir desses dados para fazer espionagem industrial nem nada. Mas isso mostra, né, a questão aí que o Fábio está falando também, como é que a gente pode evitar que isso caia na mão de concorrentes, né? Se bem que o exemplo que você deu é bem interessante, né, do inimigo dorme ao lado, né? Ou dorme do outro lado da tela, em algum lugar. É uma excelente provocação. Só para que vocês saibam e não percamos aqui, vários saíram e deixaram mensagens. O Fábio saiu dizendo, mais uma vez, provocado e pensativo, saindo desse encontro. Está aqui os 2 arquivos que a Aline compartilhou no chat. Alexandre da Vicunha, né, também deixou um abraço para todos, uma excelente contribuição do Mercado Livre para a reflexão dele como diretor de RH. O Roberto voltou e falou, muito agradeço, muito habitual a atenção dos convidados para o evento excepcional como esse, objetivo e claro. Bom, todo mundo que ainda está podendo participar, alguns estão me mandando mensagem, eu acho que essa é a riqueza, né? Quais são as nossas descobertas ou quais são as nossas perguntas, como essa pergunta que o Lauro levantou? Não tem resposta.
e não temos nenhuma vergonha de dizer, a gente está batalhando para encontrar, né, Karina? Alternativas, subsídios. Que bom que, Virgínia, você está estudando esse aspecto antropológico ou social do comportamento da sociedade, dos grupos, dos indivíduos, trazer isso um pouco. O nosso desafio é, juntos, como é que nós vamos superar e nos reinventar? Eu acho que ainda continuamos com muitas boas perguntas sem respostas. Ô, Fabian. Oi, Elmo. Eu estou aqui jogando ao mesmo tempo que eu estou com Rosileia no lado aqui, Paulo Rezende aqui do lado de cá, você aqui me virando. Mas, enfim, sobre essa discussão do sigilo da informação, a gente olhando um pouquinho as palavras do Paulo Almeida, em um ambiente muito mais de liderança 4.0, de um ambiente muito mais de colaboração, de cooperação, de integração, a gente tem que começar a repensar um pouco o quanto isso daí está envolvido. Às vezes, tem uma informação que eu vivi no mestrado, interessantíssima, é de que se a gente olhar para a Apple armazena os dados dela aonde? Nos servidores da onde? Da Amazon. Então, é a Amazon. Todos os dados da Apple, os servidores estratégicos estão lá nos servidores da Amazon. Então, ela gasta, se não me engano, 1 trilhão, mais ou menos, de dólares de armazenamento de dados dela na Amazon. Então, se a gente começar a quebrar esses preconceitos, falar o seguinte, aquilo que é estratégico para a Amazon está lá dentro da Amazon. Só que a Amazon ela trata aquilo de uma forma também estratégica de serviço. É uma receita considerável para ela e ela lida com isso também de forma extremamente profissional. Então, o ambiente hoje em dia está mudando isso. E aí, trazendo a provocação do Lauro, né, das informações que ele trouxe em relação da esposa e tal, essa informação, seja no digital ou não, essa informação vai estar transitando entre os dois lados. Eu acho que não é o fato de você estar no digital que isso vai expor mais ou não, já está exposto. Tá? Depende do nível de maturidade das relações. Eu posso falar também por mim, eu dentro da Petrobras, minha esposa era BG, tá? Que são stakeholders que têm papéis diferentes. Em alguns momentos são competidores, em outros momentos são sócios em projetos. Eu, enquanto estava na Coca-Cola, meu irmão, eu era gerente regional da Coca-Cola, meu irmão era gerente regional da Skin Cariol. Então, a gente tinha, e dormia no mesmo quarto, os dois, né? Então, tinha esse tipo de discussão. Então, o ambiente, hoje em dia, ele está muito mais aberto, os dados estão muito mais abertos, e a gente, por mais que as pessoas saibam das informações, tudo bem que em alguns determinados de dados, alguns dados, pode dar o privilégio de você chegar primeiro naquele mercado, você pode ter um posicionamento de marca, de identidade interessante, mas o fato se não souber a forma que você tem de piscar o olho é única. Você tem esse diferencial em relação a todos os outros. Então, por mais que o cara tenha aquele dado, aquela informação, ele talvez não vai conseguir fazer da forma que você faria, com a estrutura que você faria, com a cultura que você tem, com a estrutura que você tem. Ou seja, olhando sobre os contextos que a gente viu com o Paulo Almeida, trazendo um processo assim, eu estou olhando sobre as minhas estruturas, sobre as minhas conexões, sobre os meus modelos mentais, que vão fazer esse diferencial. O cara pode até tentar copiar, mas ele não vai ter todo esse background para poder fazer a diferença no jogo. Então, só trazendo um pouquinho de contraponto das provocações aqui, para a gente poder repensar, porque sempre a gente vai achar que tem que guardar tudo, mas o mundo não está indo para esse sentido. Tá? Só um pouquinho de contraponto. Legal, você trouxe um olhar interessante, ainda mais numa empresa como a Petrobras, a Transpetro, a qual você faz parte. Só uma pergunta, você ainda está no RH ou você já foi para o marketing? Eu estou meio a meio. Eu estou meio a meio. Você já está com um discurso mais de marketing, cara, e menos de RH. Eu estou no meio a meio, mas você tá, meu estudo todo dos últimos 2 anos é liderança 4.0, né? Então, estou nesse ambiente de transformação digital, estou nesse tendência desse novo gestor que precisa transformar essas novas organizações para esse futuro que está chegando aí, ou que já chegou e que muita gente ainda não entendeu. Então, esse contexto de líder 4.0, que é responsível, colaborador, que precisa cada vez mais estar sendo ágil a esses movimentos, a gente precisa estar atento. E aí, nem sempre é você olhando para centralizar os dados. Os dados estão aí, tem que ser disponibilizados sim, as informações têm que ser compartilhadas. A gente tem que olhar para frente. O modelo de você centralizar essas informações está passado.
Está passado. A gente tem que agora, de fato, fortalecer e construir essa relação. Trabalhar nesse capital social. O capital humano já morreu, literalmente. Tá? Pautar nas relações sociais, que é isso que vai fazer a diferença. Porque senão vai ser tudo... A inteligência artificial, a machine learning, todo o processo de tecnologia vai fazer pela gente. O que vai ser nosso diferencial é nossa capacidade de relacionar e de transformar isso em ação efetiva. E aí as ações vão vir por parte das relações. Interessante o ponto de vista. Acho que você está preparando, se assim eu posso dizer, né, Virgínia? E o Fábio acabou saindo aqui, mas para que vocês saibam, está preparando um bom trampolim para a gente pular para o próximo encontro, né, Karina? Porque o Fábio me escreveu aqui dizendo, olha, infelizmente eu tenho que sair para poder entrevistar agora a presidente do SEIBIN, que foi uma indicação que eu fiz, porque ele vai entrevistar sobre a liderança 2030. E ele está querendo participar, Virgínia, do próximo debate, incluindo trazendo o professor do IAE, que foi reitor da escola do IAE da Argentina, em Buenos Aires, para trazer essa discussão que o Elmo acabou de levantar. Como é que os pesquisadores na área de liderança, e a gente fecharia o ciclo, né, estão enxergando esses desafios de olhar mais para o aspecto do capital, não mais humano, e sim capital social, e trabalhar o ISD, que o Fábio me escreveu aqui. ISD é a consequência, é o resultado. Antes disso, tem muita coisa a ser trabalhada nas relações dentro da empresa, nas relações com os stakeholders, etc. Então, acho que temos um bom desafio para preparar para o próximo encontro, alinhar sua pesquisa, seus olhares, Virgínia, com a do Fabian e com a do Fernando do IAE, para tentar responder. Eu não tenho a mínima ideia como responder essa provocação do Elmo, e não tenho vergonha de dizer. Fábio, eu acho interessante que Virgínia vai trazer, também estou com uma expectativa grande, e aí só para poder compartilhar com o grupo, esse estudo todo que eu fiz de liderança 4.0, eu fiz uma aplicação, eu pesquisei dentro da minha empresa se esses gestores são 4.0 e o que é que estão faltando. E tem uns achados muito ricos, muito interessantes, que, a depender da forma que você estiver falando, Virgínia, eu posso trazer um complemento e olhar que a solução nem sempre está lá no futuro. Assim, muita coisa tem na base do conceito básico da liderança que a gente precisa entender também. Tá? Então, a gente tem uns achados muito ricos do trabalho. Isso já é a sua dissertação de mestrado? Elmo? Exatamente, eu apresento, se Deus quiser, na primeira quinzena de outubro. Se Deus quiser e Sigmar quiser, Sigmar Malvese quiser. Parabéns. Bom, eu estou curioso em ver esses resultados, ainda mais o tamanho da população. São quantos mil empregados? São 7 mil empregados, mas 1.000 gestores. Mas dentro da amostra a gente trabalhou com 175 gestores. 175 gestores, legal, muito bom. Pessoal, temos 3 minutos para concluir nosso horário, né? Depois que a gente virou digital, tudo é igual aos ingleses em termos de disciplina e rigor no horário. Então, eu agradeço, vou concluindo e deixo a palavra para vocês, mas agradeço muito a gentileza, o carinho de sempre de vocês estarem conosco, de fazerem perguntas extremamente inteligentes, provocadoras. Eu aprendo muito, né, Karina? A gente aprende muito, né, posso dizer, porque depois a gente digere isso e gere relatórios, gera até pesquisas ou ideias para pesquisas. Muitíssimo obrigado. A palavra, Karina, Éber, o time, todos vocês, está aberto. Obrigado. Pessoal, muito obrigada. Eu acho que a discussão hoje foi muito rica e já dá insights e ganchos para a nossa próxima. Então, aguardem que vem coisa boa aí, como sempre. Legal, Fábio, legal, Karina. Obrigado aí pelo evento hoje. Foi muito bom e eu vou estar no próximo aí, com certeza. Ótimo. Sempre, tá? Falou, Elmo. Conto contigo, sim. Ô, gente, muito obrigado. Eu acho que conhecer mais um pouco do Mercado Livre, para mim foi uma surpresa muito interessante, foi muito interessante saber como é que eles funcionam. Eu tenho visto empresas muito analógicas e empresas muito digitais trabalhando. Tem uma preocupação realmente com esse excesso de home office
como é que ficam as relações entre as pessoas, de inovações e criatividade no longo prazo. Eu acho que é um tema que vai ter que vir a bordo também em alguma hora para a gente tratar disso. Tá? Mas foi muito bacana, foram 2 horas muito proveitosas, sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Eugênio. A gente tem esse carinho de ser muito objetivo, porque já estamos over, né, de webinars, de eventos, então a gente tem que ser muito objetivo para poder atender as expectativas. Obrigado e bom te ver. Muito bem. E fechando, 11h30. Pablo, você quer falar? Oi, pessoal. Bom dia para todo mundo aí. Obrigado pela participação, né? Toda vez que eu estou participando, a gente sai realmente com a mente trabalhando muito, né? São muitas ideias, muito bom saber o que está acontecendo, né? E o conhecimento muito rico para a gente, né? Então, assim, obrigado pelo conhecimento aí, pelas 2 horas que a gente conversou, e vai agregar muito conhecimento para mim. Obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado a todos, obrigado a Samuel, Elmo, a todos vocês, foi um prazer também te conhecer, Pablo. Thomas, bom te ver, te cuida aí. Virgínia, falamos, nos vemos, tá? Gente, obrigado, um grande abraço, bom resto de dia, tchau, tchau. Um abraço, gente, tchau. Heber, obrigado. Finaliza a gravação e vamos disponibilizar para a galera que não pôde vir. Beleza, gente, parabéns, Fábio, foi ótimo. Obrigadão, tchau, tchau.